é capaz de tu receber reclamar. Eu disse, não, eu não queria 3 dias na Espanha, eu queria 4 na Espanha e 3 na Itália. Deus inverteu. É capaz de você ligar para o saque celestial. Por quê? Porque você não foi lá, você não viu, você não especificou, você não encheu os olhos, você não se encheu daquilo. Quais são as cidades? O que é que você vai fazer quando chegar lá? Pastor, isso é coisa de doido. Não, isso é coisa de quem tem fé. Começa a fazer a programação, ó, vou passar 3 dias em Roma, o que é que eu vou fazer em Roma? Já faz os roteiros de viagem. Como é que eu faço isso? Google Maps. Abre lá, uia, vou passar aqui, vou ver o Coliseu. Haja. Você entende? Aquilo que move a sua boca não pode ser uma insistência religiosa. O que move a sua boca é uma convicção por dentro tão absurda que você não consegue falar o contrário. Que você não é demovido pela situação. Se levanta a montanha, você, mas meu Deus do céu, está levantando para cair. Porque Deus falou comigo, vai acontecer. Em 2 situações semelhantes, Cristo, ele confronta os discípulos com uma palavra. Né? São 2 passagens que são conhecidas, eu gosto bastante, mas não dá tempo porque a gente tem sede, a gente vê-las, cada um. É lógico que eu me repito sempre aqui, e a gente um dia vai ver cada passagem dela por menor, se é que a gente já não fez. Mas as 2 estão relacionadas à realidade que eles viviam, com aquilo que Jesus falou. A verdade de Jesus confrontava a realidade deles. A grande maioria dos discípulos, eles eram versados no mar. Alguns pescadores experientes, outros entendiam a respeito de mar e já escutaram história o suficiente para entender que tempestade não é o lugar certo de você estar dentro do mar. O mar não é o lugar certo para você estar em uma tempestade. Eles entendiam isso, ok? Em 2 situações. Parabéns, Dudu. Parabéns, Gui. Parabéns, Thalita. Estavam os 3 quebrando a cabeça lá. Meu Deus, só Jesus na causa. Você vai perder a chance de abrir a Bíblia. Oh, nem cheguei lá. Mas vamos lá. 2 situações em que os discípulos são confrontados à familiaridade com a palavra. Eles eram familiares, porque eles viviam em situação de praia. Você que vive na praia, você pode nunca ter saído para pescar, mas você entende que a galera sai, aquele peixe, ele não pula para fora e diz, oi, estou aqui. O peixe não nasce dentro do freezer, você sabe disso, né? Alguém tem que pescar para ele chegar lá, não é verdade? Então, por a gente morar na praia assim, a gente tem um contato maior. Se você quiser comer um peixe fresco, você tem onde ir para comprar peixe fresco. Não precisa comprar somente ele congelado. Então, a gente entende um pouco melhor. Eles tinham uma familiaridade sobre o assunto e entendiam que o mar não era lugar para tempestade, porque já teve muita história de gente que morreu. Não é verdade? Quer uma familiaridade sobre um assunto? Que tal a gente ir tomar banho ali em Boa Viagem depois das pedras? Na igrejinha ali de Jaboatão. Alguém quer tomar um banho de mar ali na igrejinha de Jaboatão? Alguém deseja? Por quê? Porque tem o quê? Mas o tubarão lhe comeu alguma vez? Você já encontrou um tubarão alguma vez? Por que você não entra no mar da igrejinha de Jaboatão? Porque já teve muita história. Tem gente aqui que nunca nem lá passou, mas não quer passar nem na terra, porque vai que o tubarão resolveu pescar fora. Não é verdade? Mas por causa da familiaridade. Agora, se por acaso você estiver nem lá no lugar, só nas imediações, num barquinho, e sentir uma coisa batendo, você pensa que é o quê? Um golfinho? De cara você vai pensar que é o quê? Vou morrer. O tubarão me achou. Não é verdade? Familiaridade, porque estavam lá. E em essas 2 situações, eles estão numa tempestade dentro do mar. Eu quero que você anote, porque não vai dar tempo de a gente ver. As passagens são em Marcos 4 e Mateus 14.
certo? Em Marcos 4, eles estão dentro do barco e Jesus está dormindo com um travesseirinho. Eu acho massa esse do travesseirinho. Eu não sei se é um apetrecho do barco, o travesseirinho, ou se existia um discípulo que carregava o travesseirinho de Jesus. Das duas, não interessa. Ele estava com um travesseirinho e ele dormia em meio à tempestade. A tempestade era tão grande que a água estava entrando dentro do barco. E os discípulos, versados em experiência, disseram: vamos morrer. Porque aqui a gente já fez tudo que sabia, mas o barco a gente não consegue resolver. E acordam Jesus. Quando Jesus é acordado, ele vai dentro do contexto lá, desliga a tempestade, porque a bronca precisava ser completa, e se a tempestade continuasse ligada, ele não ia conseguir dar a bronca. É a mesma coisa que você desliga a TV para poder dar a bronca nos meninos, né? Ele desliga a tempestade e ele fala o que ele tinha que falar, e essa fala dele está no verso 40, Marcos 4, 40. Ele diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa palavra tímido talvez não passe a essência daquilo que Jesus queria passar, porque no original é deilos, que provém de del, medo, que quer dizer medroso. Não é tímido de envergonhado, é tímido porque eu não abro a boca porque eu tenho medo. Em outra, para você dizer: não, pastor, esse pastor está inventando coisa que não tem. Na nova versão transformadora diz assim: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Na NAA, na Nova Almeida Atualizada, diz: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Na versão A Mensagem diz: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não confiam em mim? Essa pergunta, vocês ainda não têm fé? Ou vocês ainda não confiam em mim? Não é uma pergunta de: tu confia em mim? Não, é de constatação e de espanto. Como nesse tempo todo, como com esse envolvimento comigo, vocês ainda não confiam em mim? Como vendo as coisas que vocês estão vendo, como vivendo no ambiente que você está vivendo, você ainda não confia em mim? Existe a possibilidade de a gente vir para o culto religiosamente. Todo culto que abrir, e olha que não são muitos, porque a gente pensa que é muito culto, né, que tem. Não é muito culto, é um culto dia de quinta, um culto de manhã, um culto domingo de manhã, domingo à tarde e um culto domingo à noite. São 4 cultos. E a gente pensa que é muito culto. Não, 4. E um só dia que você se compromete mais. Mas você pode vir religiosamente para o culto, ter um relacionamento bom com todo mundo, mas de alguma maneira você não ser impactado. E Jesus está olhando para você e dizendo: como você ainda não confia em mim? Existe essa possibilidade. Mas, pastor, o que é que eles não confiaram? Lá em cima, no verso 35, ele diz: passemos para o outro lado. Eles tinham uma palavra. Podia o sangue estar na canela, onda bater para dentro, o negócio querer virar, mas eles tinham uma palavra. Eles abriram mão da palavra e colocaram a familiaridade de onde eles estavam acima. Onde é que isso se repete? Tem substância isso? Tem, Mateus 14. No verso 29, Jesus, vamos lá, vamos contextualizar. Eles estavam no mar, o mar estava brabo, batendo, não sei o quê. E para completar, eles olham para o mar e vê um cara andando sobre as águas. É engraçado que a Bíblia diz que eles disseram: é um fantasma. E ele, é um fantasma. E Jesus disse: acalma, menino, sou eu. Pedro olha para ele e diz: se és tu, faz com que eu tenha. Eu gosto de frisar, não é duvidando de Jesus. Porque se fosse duvidando, quando ele pisasse ali, ele afundava como um âncora. Não era dúvida. O que Pedro diz: se opera em você, e isso é uma revelação de Torá que a gente precisa guardar. Se opera em você, Jesus, pode operar em mim.
Se opera em você, pode operar em mim. Se for você, diz para eu ter contigo. E Jesus diz o quê? Paulo provoca a palavra. Tem coisa que a gente lê na Bíblia e talvez você deixe, isso não é para mim. Isso é para quem é muito santo. Isso é para quem tem, isso é para Roosevelt, que, pelo amor de Deus, o tempo que ele tem. Meu Deus, olha com aquela barba, que coisa, isso é, meu Deus. Negócio de prosperidade é para ele, já tem um pote, ele já chega, meu Deus. Não é para... Quantas coisas na Bíblia você não gera demanda em cima? Está lá escrito para você, e você não gera uma demanda em cima. E parece que a gente só lê algumas coisas confrontando aquilo que a gente está vivendo. Quantos aqui já passaram por um problema, abriram a Bíblia, doido para dizer, morra em paz, fique tranquilo. Aí, um problema financeiro, aí abre a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para o negócio aí, dá-se usar. Espera aí, eu estou querendo receber, mas a Bíblia gerando demanda. Gerando demanda. Botar pressão numa palavra, meu irmão. Botar pressão numa palavra. Você querendo chorar, abre a Bíblia e diz, eita, se óleo de alegria foi derramado sobre você. A alegria do Senhor é a sua força. Eu disse, mas eu não quero rir, eu quero chorar, porque eu estou triste. Mas a Bíblia dizendo que a alegria do Senhor é a sua força. Gera demanda na palavra. Eles estavam pensando em afundar, mas olha Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro faz o quê? Gera demanda. Eu queria aí ter. E quando ele gera demanda, a palavra chega no coração dele, vem. E o que é que ele faz? Deixa eu ver se... Para ver se segura, para ver se vai. A Bíblia diz que descendo imediatamente. Agora você sabe que água não segura pé de ninguém? Se água não segura pé de ninguém, aquilo ali não virou pedra, aquilo não virou rua. Em que ele pisou? No vem. Ele pisou na palavra. Ele teve fé o suficiente para saber que aquele vem ia segurar ele sobre o mar. Só que, familiaridade. Ele sabia onde estava, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que não estava nem de se pé. Ele provavelmente já escutou a história de alguém que caiu no mar revolto, e não voltou. Verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve. Qual era o problema lá de Marcos 4? Qual era o problema dos meninos lá que ele foi reclamar? Foi o quê? Tímidos, medo, porque vocês são medrosos. E agora qual é o problema de Pedro? E quando ele teve medo, o que é que acontece? Mas antes ele estava fazendo o quê? Mas quando teve medo, aconteceu o quê? Medo. Vamos lá. Ele não é um espírito do inferno que vai lá e lhe domina. Embora que a galera diga que tem um espírito. Eu não creio que existem espíritos com sentimentos. O demônio é o demônio. Ele vai utilizar daquilo que você está sentindo. Ele vai fomentar ou não. Não tem o espírito do medo. Aí todo mundo pensa que é medroso, né? Se existisse o espírito do medo, ele não saía nem de casa, né? Ele era o demônio mais ineficiente do mundo. O espírito de medo, mas pastor, a Bíblia fala do espírito, fala de uma disposição dentro de nós que o inferno usa. O medo com medo de sair de casa. O diabo, vai medo, vai. Oh, não! Ele tem barba, eu tenho medo. Esquece. Vamos lá.
Medo é um sinal de ausência. Medo é algo dentro de você que é ativado quando não existe temor. Você nasceu para temer a Deus. Se Deus sai da equação, essa chave que funcionava por temor a Deus, agora opera com medo. Onde é que está isso, pastor? Adão se escondeu, escutou Deus vindo. Não era surpresa que Deus vinha, porque na viração do dia ele descia, ele escutou no horário, viu o horário, mas dentro dele a chave corrompeu, e antes, quando Deus estava chegando, ele corria para Deus. Agora, porque foi desconectado, desligado, quando ele escutou, ele correu de Deus. O temor, a chave original, nos leva para perto. O medo nos afasta. Onde é que se repete? No monte. Deus se manifesta no monte. Fogo, espetáculo. Diz que era fogo, raio subindo. A nação de Israel, olha, isso é muito atemorizante. E era mesmo, era um espetáculo. A montanha estava pegando fogo. E o pessoal olhou assim. Moisés, pela experiência que ele teve com Deus na sarça, olha para aquilo e diz: vou partir para dentro. E diz: bora, galera. A galera diz: opa, nós não. Tu vai lá, tu recebe o que é para receber e tu traz para a gente. Mas por que eles foram levados para o deserto? Para aprender sobre o temor. O único que aprendeu foi Moisés. Na hora que temor apareceu, medo não tinha mais espaço. Se chegou medo, é um sinal de alerta para a gente. Não deixa o medo dominar. Mas pastor, tem solução? Tem. Preenche. Você preenche. Eu dei esse testemunho um dia desse, não sei mais que dia foi, mas eu estava lá de plantão. Pensei num negócio, num dos problemas. Tu tem problema? Tu tem? 1 ou 2, 3, 4, 25? Tu tem alguns probleminha por aí para resolver? Tem. Tu acredita que o pastor também tem problema? Tu acredita nisso? Você vai dizer: não acredito não. Mas não é que tem? O pastor, a esposa do pastor, os filhos do pastor têm problema também. Né? De noite, dormindo, eu acordo. Coisa de velho, para ir no banheiro. Antes eu dormia a noite todinha, agora vai fatiada a noite. Aí lá vai, vou lá no banheiro, beleza, fiz o que tinha que fazer, foi rápido, voltei, deito na cama com sono, estava com sono, chega os olhos, estava queimando. De repente, o problema faz assim: oi. Parece que eu saí, não tinha nada, voltei, ele estava lá. Voltei, ele: oi, estou aqui. Aí quando o problema veio, sabe aquele frio na barriga? Sabe aquela ânsia de vômito? Sabe aquele medo mesmo, de verdade? Bateu. E eu digo: opa, tenho 2 opções aqui. Perder o resto da noite porque o sono foi-se embora. Nunca vi nada tão eficiente na minha vida para você perder sono do que medo. Veio aqui, eu disse: eu tenho 2 opções. Ou eu curto a viagem e passo o resto da noite acordado aqui e começo línguas emergências. Ou eu coloco minhas afeições no Senhor. Eu sequer orei pelo problema para resolver, porque isso é algo que a gente já está trabalhando, não é novidade. Se eu orasse, novidade, N-O, dá. Não é novidade, não sai. Não é novidade o problema. Eu sou nordestino valendo. Não é novo. Não é novo. A gente já vem orando, a gente já vem trabalhando isso por dentro, a gente já vem se ajustando. Coisas têm acontecido, Deus tem se mostrado, as coisas têm melhorado. Se naquele momento eu começasse a orar por aquilo ali, era incredulidade. Eu ia passar uma noite inteira orando na incredulidade.
movido pelo medo. Nesses momentos, a prova de fé é você voltar a dormir. Agora, se o anjo lhe acordar para orar, aí não vai dormir não, meu filho. Se você acordou assim, estou com sono, mas aquela sensação por dentro, aquele calor, aquele queimou por dentro, do Espírito convidando para você parar de dormir e orar, vá-se embora orar a noite todinha. Essa noite vai ser de fogo, de power, de poder. Estou traduzindo para a Vera. Mas se você for movido pelo problema, vai ser uma noite inteira de oração nervosa, de incredulidade. E você vai perder sua noite e não contabiliza essa noite na sua batalha espiritual. Eu botei uma noite orando, movido pelo Espírito errado. Então, espera aí, não vou também orar pelo problema. O que é que eu vou? Colocar minhas afeições no Senhor. Senhor Deus e Pai, se eu temo a Ti, a quem mais temerei? Com medo, eu não aceito nenhum sentimento de medo, porque minha confiança ela está em Ti, Senhor. Eu confio na Tua palavra, eu confio na Tua orientação, eu confio na sabedoria do Teu Espírito. Eu sei, está pegado, é lógico, isso aqui não precisa ficar negando a realidade, mas também sei que Tu és poderoso demais para fazer o infinitamente mais do que aquilo que eu penso, mais do que aquilo que eu consigo orar. E quando você substitui presença, medo sai e vem só temor. O temor nos atrai a Deus. Não consigo viver nessa terra sem Ele. Não quero, não vou. Só para fechar o exemplo de Adão. Adão quando viu e agora estava desconectado, corre e se esconde. Deus fala, onde é que tu está, menino? Escutei a tua voz, tive medo e me escondi. A chave foi restaurada pelo Espírito Santo. E agora, o temor do Senhor, ele pode ser aprendido e vivenciado por nós. E podemos ter a presença dEle. Escutar da voz dEle, não correr dEle, mas correr para Ele. O familiar vai sempre querer roubar a perseverança. Nunca negocie a palavra no altar da razão. Nunca pegue aquilo que Deus falou e tente negociar na sua cabeça. Como é que isso vai ser feito? Eu não consigo entender. Graças a Deus. Porque quando você não entende, isso gera dependência para com Ele. Eu não sei como é que vai ser. Eu disse, é o melhor lugar do mundo. Porque aí não é na força do meu braço, é na força dEle. Eu preciso somente o quê? Ficar quieto, calado? Não. Está tão pleno, convicto por dentro, que a minha fala manifesta aquilo que eu estou crendo. As minhas ações manifestam aquilo que eu estou crendo, mesmo sem ser capaz de realizar por mim mesmo. Aí eu te pergunto, a palavra de Deus pode ser ineficiente? Ela pode ser ineficiente. A Bíblia diz em Hebreus 4, 12 e 13, olha só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir pensamentos e propósitos de coração. Cláudia estava ensinando esse versículo uma vez aqui para a gente, eu acho que da última vez que ela ministrou. Não, que foi hoje de manhã, a última vez que eu a vi ministrar. Porque hoje de manhã eu estava lá com o pastor Roosevelt, lá no aniversário do pastor Humberto. Ele estava... Na mensagem diz que a palavra de Deus é viva e ativa. Esse eficaz é de poder, de ser ativo, não ser uma coisa. Então a palavra de Deus não é o problema. Diga, na palavra de Deus... não tem problema. Ela é viva, eficaz.
Ela é viva porque não é algo que foi escrito lá atrás e serve apenas como um conto de fada para a gente tirar a moral. Qual é a moral disso aqui? Não existe moral, existe poder. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. No Evangelho, na palavra, existe o poder necessário para aquilo se cumprir. Então diga, o problema não está na palavra. Mas a Bíblia também fala, em Hebreus também, 4, verso 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. E ele está falando isso para Israel. Israel recebeu uma palavra, e eles não vivenciaram essa palavra. E aqui está falando do contexto de descanso. Um dia a gente fala sobre isso aqui, é uma ministração top. Mas ele está falando de uma palavra que Israel recebeu, mas para eles não serviu. E não se engane, em 1 Coríntios capítulo 10, 11, você não precisa abrir lá, diz assim, que essas coisas lhes sobrevieram para Israel como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, da igreja. Ou seja, todo erro que Israel cometeu, nós somos passíveis de cometer igual. Seja erro no deserto, seja erro quando Jesus veio. A gente olha para as encenações, né? E hoje está muito em voga o Chosen aí passando, mostrando. A gente olha para os fariseus e a gente diz, é um povo ruim, rapaz. Porque está lá vendo Jesus e está fazendo o que faz, ó, povo ruim. Você não diz isso? Não dá uma raiva de um fariseu? Porque você sabe o contexto todo. E por saber o contexto todo, você tem essa certeza de dizer, mas se você tivesse lá, os fariseus era a religião de voga. Você estava olhando também dizendo, o que é que os homens estão dizendo? Não, estão dizendo que não é não, então não é não. Mas a Bíblia diz que está escrito os erros dele para que a gente não faça a mesma coisa. A gente não vira um bocado de religioso dentro da igreja, zeloso pela palavra, mas ela não tem penetração dentro de nós. Por quê? Porque Jesus diz, olha, você conhece, mas você não vive. E o conhecimento teórico não te faz provar do poder que existe. Você precisa viver, vivenciar. Essa palavra precisa estar tão dentro de você ao ponto de moldar suas decisões. Eu decido as coisas mediante a orientação da palavra. Eu vivo essa palavra. E aí sim, você está extraindo a vida que ela tem. Vamos lá, volta para Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A palavra tem poder? Ela pode ser ineficiente em você, mediante como você a recebe. Se você receber a palavra de Deus apenas como uma informação para o seu quengo, para o seu juízo, pode ser que ela não tenha efeito nenhum e você viver uma vida aqui na terra, sabendo que tinha, mas não vivendo aquilo que você tinha. Na Nova Almeida Atualizada diz, a mensagem que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foi unida com a fé. E a NVI diz, a mensagem que ouviram de nada lhe se viu, pois não foi acompanhada de fé. Podemos viver uma vida aqui na terra, e a palavra não liberar o poder, ou não sermos hábeis de extrair o poder que a palavra tem. Quando a gente considera que a palavra é viva e tem poder, identificamos que a ineficácia de ela operar depende da outra parte. Eu gosto de dizer algo que o pastor Tarcísio repetiu umas vezes assim, e me lembrou que eu falava isso bastante.
Quando tem alguma coisa que não está acontecendo que a palavra falou, eu temo a crer, porque só existe problema de um dos dois lados. Você tem Deus, que liberou a palavra, e tem eu, que estou recebendo. Se essa palavra não funcionou para mim, eu penso que um dos dois está errado. Você já pensou nessa balança? Se não está funcionando para você, significa que um dos dois está errado. Ou é Deus que está errado, ou sou eu. É difícil, né? Talvez a gente precise pensar a noite toda que existe alguém errado nessa equação. Quem será? Abre em Lucas capítulo 8, no verso 12. Dudu, quanto tempo tu tinha me colocado aqui, só para saber o quão estourado eu estou de tempo? 40? Então teu tempo. Lucas 8, a partir do 12, Jesus começa a explicar uma parábola que ele falou antes. Ele fala do semeador, que saiu à rua, caiu algumas sementes em diferentes solos, e ele diz que só o solo bom é que deu frutos. E depois os discípulos se juntam com ele e dizem, explica aí para a gente. E ele começa a explicar no verso 12. E ele diz assim, aqui caiu à beira do caminho, são as que o viram e vêm... As que caíram à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir quem? O diabo, e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo seja o quê? Salvos. A gente não está... Tem alguém aqui que não nasceu de novo? Se você ainda não nasceu de novo, talvez você ainda esteja nessa daqui. Quando a gente não nasceu de novo ainda, a gente ainda não está dentro da aliança de Jesus, o Espírito Santo não está fazendo morada conosco, e a gente tem uma influência do mundo, que o pai do mundo, o rei do mundo é o outro, o príncipe do mundo é outro. Então a gente tem essa influência, e Satanás às vezes vai lá e rouba a palavra. Se você é crente, e se você não é, você pode ser a partir de hoje. Se você é crente, esse versículo aqui, essa parte desse versículo não se aplica mais a você. Satanás não tem poder mais de fazer nada com você da vontade dele, a não ser que você dê. Ok? Então, esses aqui são para aqueles. Tanto é que ele diz assim, para não suceder que crendo seja o quê? Salvos. Então, se você nasceu de novo, isso foi a primeira que você rompeu. Você escutou, recebeu e foi salvo. Você já frutificou algo. Verso 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Diga alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Diga comigo, creem apenas por algum tempo. E na hora da aprovação se desviam. A palavra sempre causa uma reação em nós. Você não aguenta uma hora de palavra aí sentado porque é chato. Palavra sempre acende algo por dentro. Ok? O que você faz com o que foi aceso vai definir o resultado que ela vai ter na sua vida. Então você escuta, beleza, top. Mas na hora que você sai, vem a aprovação, porque o mundo está lá fora, a palavra sempre vai se levantar contra a circunstância que a gente está vendo. E quando você olha para a circunstância, você está tão familiarizado com aquilo ali, que nada, isso é besteira, aquele pastor falando aquelas coisas daquela noite, nada, isso aqui é a vida desse jeito. E ela não tem resultado na sua vida, porque veio a aprovação e você estava tão familiarizado com aquilo que você viveu a sua vida normalmente e não considerou o que a palavra falou. Verso 14. Aqui caiu entre os espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Diga, existe outro grande inimigo da palavra, que é o meu dia a dia. Ele não está falando de pecado aqui. Ele está falando das coisas do dia a dia, das suas obrigações. E deixa eu dizer um negócio, tem gente aqui que tem obrigação logo quando sair daqui. Tem um relatório para entregar, alguma coisa para fazer, negócio. Você é consumido
pelo mundo e como ele funciona. Você entra na roda, não, mas é tudo assim, sempre assim. Não, não é assim, nem tem que ser assim. A prioridade, ele precisa ser o reino de Deus sempre. Buscai, quem busca? Buscai, pois, em primeiro lugar, quem busca? Você precisa estabelecer prioridades. Se você não tiver prioridades na sua vida, significa que tudo que você deixar em segundo vai ser negligenciado. Se você coloca em primeiro lugar o seu trabalho, a sua família, você vai ser excelente e bem-sucedido, mas talvez você não tenha família mais no fim da jornada. Isso é um aprendizado simples. Se você prioriza, o que você deixa em segundo vai ser negligenciado. E o que é que Deus está dizendo? Me coloque em primeiro lugar em tudo. Que eu seja primeiro no seu ministério, que eu seja primeiro na igreja, que eu seja o primeiro no seu trabalho, que eu seja o primeiro na sua casa, que eu seja o primeiro na sua vida pessoal. Quando você dá prioridade para Ele, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse caso aqui foi falta de prioridade. Ele priorizou as coisas do mundo. E quando você prioriza coisas do mundo, não pecado, mas a sua vida lá no mundo, não frutifica. Vive uma vida dentro da igreja, religiosamente, mas não frutifica, porque você dá prioridade para as coisas. E elas sufocam o fruto. E por fim, verso 15, a que caiu na boa terra são que, tendo ouvido, diga ouvido, de bom e reto coração. Não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir assim, ó. É ouvir quando você tem alguém importante que vem dizer, rapaz, eu tenho uma boa notícia para você. Tem mulher aqui que é tão interessada na notícia que só dizer isso, mesmo sem saber, já está assim, fala menino. Tem pessoa que diz assim, cara, eu preciso contar alguma coisa importante para tu, mas eu vou dizer só amanhã. Ele morre, não vai dormir. Não é verdade? Rapaz, eu tenho um negócio tão bom para te dizer, mas amanhã eu te digo. Ui. Comigo não, eu sou muito tranquilo, mas tem gente aqui que vai... Rapaz, diz logo. Ele disse, não, cara, não dá tempo não, amanhã eu te digo, é bom. Amém, glória a Deus. Mas é você ter essa mesma coisa por dentro a respeito do que Deus está falando para você. Essa coisa, essa fome por dentro, essa sede por dentro, esse escutar, de como se dissesse assim, olha, isso aqui é a instrução que vai salvar a minha vida. Adianta eu te dar um cartão e dizer, cara, deixa eu te dar um presente, mas deixa eu dizer um negócio. Primeiro, eu não quero ir lá comprar porque eu não quero, aí já lascou o presente. Não, deixa para lá. Primeiro, eu não tenho tempo de ir lá comprar. E segundo, eu vou comprar, tu não vai gostar. Deixa eu fazer um negócio, eu vou te dar o cartão e tu vai lá comprar o que tu quer. Não interessa o preço, passe o cartão e compre o que você quiser. A senha é tu. Diz! Porque só teu cartão. Sem a senha. Escute a palavra de Deus como se fosse a senha do cartão. Receba ela nessa ânsia de, fala Senhor, eita é hoje, fala Senhor, fala que eu escuto. Bom e reto coração. O vinho de bom e reto coração retém. Esse reter é reter firmemente, segurar, conter. E outro significado para a palavra no original é possuir. Toma posse. A palavra liberou, toma posse. Eita, eu pego essa palavra. Eita, é minha. Eita, eu pego, é minha. Toma posse daquilo que é teu. Não abre.
retêm a palavra e esses frutificam com perseverança. Essa palavra perseverança está relacionada com constância. Independente do que aconteça, eu não abro mão, é meu. E tem exemplos aqui maravilhosos. Eu gosto do exemplo de Keila e de Tiago. Cesse veio antes de Cesse vir. Você sabia disso? Porque em meio a um diagnóstico, em meio a uma realidade natural, eles não desistiram da confissão. E ficaram com o que Deus falou, tomaram posse. Tomaram posse. Aí eles dizem, tomou posse, que lindo, e aconteceu, foi. Mas essa mulher já foi chamada de doida aqui. Eu não estava aqui porque não ia deixar chamar. Mas já foi chamada de doida porque ela pegava a fichinha do departamento infantil. Por quê? Porque já era. Para ela já era. E de onde a medicina dizia que não podia sair nada, está Cesse aí falante, meu Deus do céu. Tomou água de chocalho. E vem mais. Porque eles continuam crendo. Heitor está a caminho. Agora, dentro do contexto, meu irmão, o que é? Exemplos a serem seguidos. Você pode vivenciar essas coisas. Tome posse, persevere. Tem um diagnóstico, é só mais uma montanha que se levantou. É só mais alguma coisa que... meu Deus, diagnóstico. Quem é o teu Deus? Não se deixe dominar pelo medo. Bote suas afeições naquele que fez a promessa. Faça acontecer. Eu queria chamar o grupo de louvor. E queria chamar os diáconos também com a ceia. Vamos cear celebrando aquilo que a gente está crendo, amém? Hebreus 4,14 diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Diga, grande sumo sacerdote. Que penetrou os céus. Eita, Jesus. O teu representante legal está lá em cima, intercedendo por você. Jesus tem um sacerdócio hoje, ele subiu, mas ele está realizando um sacerdócio. O sacerdócio de quem? Da igreja. Ele está intercedendo o tempo todo que está lá no céu, com o sangue dele, mostrando assim, eles podem, está aqui meu sangue, o que autoriza eles fazerem, o que autoriza eles falarem, o que autoriza eles serem, está aqui no meu sangue. E quando Deus olha para a gente, Deus não vê mais aquele povo coitado e pecador, porque a lente de Deus mudou, ele vê através do sangue, e quando ele olha para você, ele vê capacidade plena, para vivenciar aqui na terra, tudo aquilo que Cristo realizou na cruz por nós. Isso é um direito divino. Os céus estão resolvidos, meu irmão. O céu está resolvido. Você não precisa mais implorar a Deus por cura, porque Ele vai olhar para você e está dizendo: tu quer me convencer a te curar? Eu já te curei. A sua dor e a sua enfermidade eu coloquei em Jesus, para você vivenciar saúde. A gente não ora mais querendo convencer a Deus que a gente merece ser próspero, porque é em Cristo Jesus. Não ore pela... Ai, Senhor, eu precisa. Estabeleça firmeza por dentro. Se encha de palavra, meu irmão. Não de fala de pastor. Não precisa ficar naquilo que eu estou falando. Abra a sua Bíblia. Talvez tenha sido profético o início do culto sem telão, para você saber que você precisa abrir sua Bíblia e se encher das verdades que Ele tem para nós. Tem muita promessa, tem muita coisa para ser vivida, tem uma vida maravilhosa. Novidade de vida. É o que Ele tem proposto para a gente.
E ele diz, a gente tem um sumo sacerdote, Jesus está lá dizendo o sim e o amém. Toda vez que você abre sua boca para decretar em fé, Jesus está lá em cima dizendo sim e amém. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Lucas 24, a partir do 25, começa a falar de 2 discípulos que não receberam, viram tudo que aconteceu, Jesus morreu, eles, epa, vamos picar a mula, simbora. Era tudo muito bonito, tudo muito top, porque esse Jesus era um cara diferenciado mesmo. Mas ele morreu, né? Tem até uma história aí que ele ia ressuscitar, mas a gente sabe, né, para onde dá a coisa. Familiaridade. A gente sabe onde vai dar, morreu, acabou-se. Estava lindo, era lindo. Aí vai-se embora. E diz que eles estavam no caminho, um terceiro se ajuntou. E eles falaram tudo assim, ó, tinha um negócio lá top, meu irmão, acontecendo. Mas Jesus morreu. E a gente veio-se embora. Aí Jesus fala 2 palavrinhas bem bonitinhas para eles, assim, bem românticas, né? No verso 35, ele diz assim: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Honestos e tardos. Talvez nécio não pegue você. Até Cláudia chegou um dia e disse: filho, o que é nécio? Eu nem me liguei o que é que era. Foi Eduardo que me ajudou. Disse: pai, não é isso não. Eu digo: me ajuda, ajuda o pastor. Nécio, insensato, tolo, tardos, lento para compreender e crer. E ele nem sabia que era Jesus. Estava lá andando com um companheiro. Deixa de ser besta. Tradução, nova tradução da linguagem nordestina. Deixa de ser besta, deixa de ser leso. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo você precisa para crer naquilo que está escrito? Mas quando ele vai corrigir, ele faz o quê? Expunha as escrituras. Jesus estava lá, manifesta, eles não reconheceram. Disse: ó, vocês são lentos, são tapos. Mas deixa eu dizer um negócio, deixa eu dizer o que é que a Bíblia fala. E pregou a Bíblia. O que é que você está fazendo aqui hoje? Recebendo mais uma lapada de palavra no juízo, para começar a colocar em prática. E lá na frente, quando Jesus se manifesta, diz que ele deu o pão, partiu o pão, some, se revela, Jesus! Aí Jesus desaparece. E eles falam uma coisa que eu acho sensacional, e eu queria que você saísse com isso nessa noite, nessa ceia. No verso 32, disseram um para o outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava e nos expunha as Escrituras. Sabe qual é o ponto certo do crente? É quando ele começa a escutar a palavra, a Bíblia, e algo por dentro começa a aquecer. Ô pastor, ainda não cheguei lá. Continua, persevera, porque a Bíblia, a palavra, ela tem o poder de aquecer você por dentro, de fazer você queimar. Eu quero que você saia dessa noite, desse lugar, queimando por dentro o que a Bíblia fala a seu respeito, sobre você.